O corpo do meu pai ainda estava no pátio da nossa casa, mas os olhares de todos estavam voltados para mim. O que vai acontecer com esta família agora? Eu tinha apenas 9 anos. Meu irmão mais novo estava nos meus braços. Com a outra mão, eu segurava a mãozinha da minha irmã de 3 anos, enquanto meu irmão de 5 anos agarrava minha roupa e perguntava sem parar: Mana, quando o papai vai acordar? Eu não tinha resposta para aquela pergunta. Apenas o abracei contra o meu peito. E pela primeira vez, senti que existem momentos em que a vida arranca a infância de uma criança e a transforma em adulta em um único instante. Depois da morte do meu pai, não foi apenas o silêncio que entrou em nossa casa. A fome também entrou. Minha mãe já estava doente havia anos. Ela nem conseguia mais sair da cama. Não havia ninguém para trabalhar. Não havia ninguém para nos sustentar. Nos primeiros dias, alguns vizinhos trouxeram comida, mas conforme os dias passavam, as batidas na porta foram ficando cada vez mais raras. Até que numa manhã, minha mãe olhou para mim e disse com voz fraca: Aisha, veja se ainda há farinha. Corri até a cozinha. O pote estava vazio. Não havia arroz. Não havia lentilhas. Não havia açúcar. Fiquei olhando para aqueles recipientes vazios por um longo tempo, como se, de repente, algum milagre pudesse enchê-los. Mas milagres existem apenas nas histórias. Na vida real, eles quase nunca acontecem. Naquela mesma noite, meu irmãozinho perguntou: Mana, hoje também não vai ter pão? Sorri para ele e respondi: Vai sim, claro que vai. Mesmo sem fazer ideia de como. Naquela noite, pela primeira vez, bati à porta de uma vizinha. Quando ela abriu, abaixei a cabeça e disse baixinho: Tia, se a senhora tiver 2 pães sobrando. Ela nem deixou que eu terminasse. Hoje não tenho minha filha. Mas atrás dela, sobre a mesa, eu vi vários pães ainda quentinhos. Voltei para casa em silêncio. Naquele dia não foi a fome que mais me machucou. Foi a rejeição. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu não iria mais à escola. Eu iria trabalhar. Quando contei isso à minha mãe, lágrimas encheram seus olhos. Filha, você ainda é muito pequena. Segurei sua mão e respondi: Se eu continuar sendo pequena, como meus irmãos vão conseguir crescer? Minha mãe começou a chorar sem conseguir se controlar. E naquele mesmo dia, minha infância chegou ao fim. Meu primeiro trabalho foi lavando louça na casa de outras pessoas. O balde era maior do que eu. O sabão machucava minhas mãos pequenas. Muitas vezes um prato escorregava e caía no chão. A dona da casa gritava comigo: Você não consegue fazer nada direito. Eu permaneci em silêncio, porque já tinha aprendido que responder não traz respeito. Só faz a gente perder o trabalho. No fim da tarde, recebi meu primeiro pagamento. Apenas 80 rúpias. Fui direto ao mercado. Comprei meio quilo de farinha, um pouco de lentilhas e 4 balas. Quando cheguei em casa, meus irmãos correram para me abraçar. Entreguei uma bala para cada um. Eles começaram a pular de alegria, como se tivessem recebido o maior tesouro do mundo. Eu sorria olhando para eles, mesmo sem ter colocado um único pedaço de comida na boca durante todo o dia. Naquela noite, decidi dormir bebendo apenas água, porque para mim a maior felicidade era saber que, pela primeira vez, meus irmãos não dormiriam com fome. Depois daquela noite, todos os dias da minha vida passaram a ser iguais. Acordar antes do amanhecer, dar o remédio para minha mãe, arrumar meus irmãos e sair para trabalhar na casa dos outros. Eu tinha apenas 9 anos, mas as pessoas não me viam como uma criança. Elas me tratavam como uma empregada. Lavava louça na casa de um, limpava o quintal de outro, lavava roupas para outra família. No fim do dia, meus dedos estavam tão enrugados e machucados pela água que mal conseguiam se mover. Só então eu recebia algumas poucas centenas de rúpias, mas bastava abrir a porta de casa e todo o meu cansaço desaparecia. Mana chegou! Meus 2 irmãos e minha irmãzinha corriam para me abraçar. Naquele instante, eu sentia que todo o meu esforço já tinha valido a pena. Alguns meses depois, o estado de saúde da minha mãe piorou. Numa noite, ela segurou minha mão e disse bem baixinho: Aisha, se algum dia acontecer alguma coisa comigo... Antes que ela terminasse a frase, coloquei minha mão sobre seus lábios. Nunca mais diga isso, mãe. Ela sorriu com dificuldade e respondeu: Prometa que depois da minha partida você nunca deixará seus irmãos se sentirem órfãos. Com lágrimas nos olhos, balancei a cabeça. Eu prometo. Eu não fazia ideia de que aquela promessa custaria toda a minha vida. Poucas semanas depois, minha mãe também nos deixou. Naquele dia, ouvi as mulheres da vizinhança comentando: Agora só Deus poderá cuidar dessas crianças. Em silêncio, diante do túmulo da minha mãe, fiz uma promessa. Não, mãe. Enquanto eu respirar, seus filhos nunca estarão sozinhos. Naquele dia,
Eu deixei de ser apenas uma irmã e me tornei mãe. O tempo passou. Meu irmão Ali era um excelente aluno. Ele havia conseguido uma vaga na faculdade, mas a matrícula custava mais do que tudo o que eu ganhava em 3 meses de trabalho. Naquela noite peguei a única lembrança que ainda tinha da minha mãe, seu pequeno anel de ouro. Era a última recordação dela. Fiquei segurando aquele anel por muito tempo. Na manhã seguinte, fui até uma joalheria e o vendi em silêncio. Quando Ali conseguiu fazer sua matrícula, ele me abraçou com força e disse: Mana, um dia vou me tornar um homem muito importante. E nunca mais vou deixar você trabalhar. Eu apenas sorri. Quem dera algumas promessas nunca mudassem com o tempo. Minha irmã mais nova, Mariam, sonhava em ser médica. Seus livros eram muito caros. Em vez de comprar um par de sandálias novas para mim, consertava o mesmo par velho várias vezes. Nos dias de chuva, meus pés ficavam encharcados. No inverno, quase não sentia mais os dedos por causa do frio. Mesmo assim, nunca reclamei, porque toda vez que via Mariam estudando com aqueles livros, eu sentia que o meu sonho continuava vivo através dela. Os vizinhos sempre diziam: Aisha, por que está desperdiçando a sua vida? Um dia esses irmãos vão esquecer tudo o que você fez. Eu apenas sorria e respondia: meus irmãos nunca fariam isso. Eu confiava neles mais do que confiava em mim mesma. Os anos passaram. Ali se tornou engenheiro. Meu outro irmão, Hamza, conseguiu um emprego em um banco. E Mariam entrou na faculdade de medicina. No dia em que ela recebeu a carta de aprovação, ajoelhei-me em oração para agradecer a Deus. Naquele momento pensei: finalmente, todas as minhas lágrimas e todos os meus sacrifícios tinham valido a pena. O tempo passou depressa. Antes que eu percebesse, meus 3 irmãos já estavam caminhando com as próprias pernas. Ali conseguiu um emprego como engenheiro em uma grande empresa da cidade. Hamza foi contratado em definitivo por um banco. E Mariam realizou seu maior sonho. Tornou-se médica em um grande hospital. Naquele dia, pela primeira vez, falei em silêncio com minha mãe. Mãe, eu cumpri a promessa que fiz para a senhora. Pensei que finalmente poderia respirar em paz. Achei que dali em diante alguém perguntaria: Mana, você já comeu? O que podemos trazer para você? Mas nada disso aconteceu. No começo tudo parecia bem. Todos os meses os 3 me enviavam um pouco de dinheiro. Às vezes também ligavam para mim. Mas com o tempo, as ligações foram ficando cada vez mais raras. Depois só aconteciam nos feriados. Mais tarde, apenas uma mensagem de vez em quando. E então, silêncio. Numa tarde liguei para Ali. Filho, faz tantos dias que não ouço sua voz. Ele respondeu apressado. Mana, estou em uma reunião. Depois eu ligo para você. A ligação terminou. Mas esse depois nunca chegou. 2 dias depois liguei para Hamza. Assim que atendeu, ele disse: Mana, estou muito ocupado. Aconteceu alguma coisa importante? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois respondi baixinho: Não, só estava com saudades de você. Ele apenas respondeu: Tudo bem, depois a gente conversa. E desligou. Falar com Mariam era ainda mais difícil. Ela sempre dizia: Mana, o hospital está muito corrido. Depois eu ligo. Mas aquele depois também nunca chegou. Naquela noite, chorei sem conseguir me controlar. Algumas horas depois, sentei sozinha olhando um velho álbum de fotografias. Em uma delas, Ali dormia apoiado no meu ombro. Em outra, Hamza segurava meu dedo com força. Na terceira, Mariam ria sentada no meu colo. Um sorriso apareceu em meu rosto. Mas no instante seguinte, meus olhos se encheram de lágrimas. Será que eram realmente as mesmas crianças, pelas quais eu havia enterrado toda a minha infância? Algumas semanas depois chegou o dia do casamento de Ali. Ele me convidou, mas apenas como uma convidada qualquer. Fui feliz mesmo assim. Eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa nova. Passei o mesmo vestido antigo e fui com ele. Quando entrei no salão, percebi algumas pessoas cochichando enquanto olhavam para mim. Quem é aquela mulher? Deve ser alguma parente pobre. Permaneci em silêncio. Aquelas palavras não me machucavam. Eu estava ali apenas para ver meu irmão feliz. Quando a festa estava terminando, vi Ali tirando fotos com a esposa e com a família dela. Fiquei esperando em um canto. Quase 1 hora depois, tomei coragem e fui até ele. Filho, podemos tirar uma foto juntos? Ele olhou discretamente para os lados e respondeu em voz baixa: Mana, agora não, depois. Dei um passo para trás. Mas naquele exato momento ouvi a sogra dele perguntar: Quem é essa senhora? Ali sorriu de leve e respondeu: Ah, é apenas uma parente distante. Naquele instante minhas pernas perderam a força. O mundo pareceu girar ao meu redor. Parente distante? Eu, que o carreguei nos braços quando era apenas um bebê, que passei fome para alimentá-lo.
que vendia a última lembrança da nossa mãe para pagar seus estudos. Agora, era apenas uma parente distante. Em silêncio, enxuguei minhas lágrimas e fui embora sem dar os parabéns a ninguém. Depois do casamento de Ali, tudo mudou. Primeiro, as ligações ficaram cada vez mais raras. Depois, até as visitas deixaram de acontecer. Eu morava sozinha em uma pequena casa alugada. A mesma casa, onde um dia as risadas de 3 crianças enchiam todos os cômodos. Agora, o único som que eu ouvia era o tic-tac do relógio. Certo dia, Ali me ligou. Sua voz parecia mais séria do que de costume. Mana, venha à minha casa hoje à noite. Precisamos conversar sobre um assunto importante. Meu coração se encheu de esperança. Pensei comigo mesma. Talvez meus irmãos finalmente tenham sentido minha falta. Preparei um arroz doce com todo carinho. Era a sobremesa favorita de Ali desde criança. Hamza também adorava. E Mariam sempre dizia: Mana, ninguém faz arroz doce tão gostoso quanto o seu. Com muito amor, peguei a panela e fui até a casa de Ali. Quem abriu a porta foi minha cunhada. Ela sorriu por educação e disse: Entra! Mas naquele sorriso não havia carinho, nem o calor de uma família. Entrei em silêncio. Os 3 irmãos já estavam sentados na sala. Mas naquele dia, havia algo diferente em seus rostos. Todos pareciam tensos. Sorri e coloquei a panela sobre a mesa. Olhem, preparei o arroz doce preferido de vocês. Ninguém sequer olhou para a panela. Pela primeira vez, senti um medo estranho apertar meu coração. Depois de alguns segundos de silêncio, Ali respirou fundo. Mana, precisamos conversar sobre uma coisa importante. Sorri e respondi. Claro, meu filho, pode falar. Ele abaixou a cabeça. Agora cada um de nós tem suas próprias responsabilidades, filhos, despesas. Continuei ouvindo em silêncio. Então Hamza completou a frase. Nós estávamos pensando que seria melhor encontrar outro lugar para você morar. Fiquei sem entender. Outro lugar? Como assim? Foi então que Mariam falou. A mesma Mariam, cujos livros foram comprados com o suor do meu trabalho. Mana, existe uma casa de repouso muito boa na cidade. Lá vão cuidar muito bem de você. A xícara de chá escapou das minhas mãos e caiu no chão. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Com a voz trêmula, perguntei. Vocês querem me mandar para um asilo? Nenhum dos 3 conseguiu olhar nos meus olhos. Por fim, Ali falou bem baixinho. Mana, por favor, não leve para o lado pessoal. Você está sozinha. E para falar a verdade? Ele parou no meio da frase. Olhei para ele e disse. Termine o que começou, meu filho. Depois de alguns segundos de coragem, ele respondeu. Você está se tornando um peso para todos nós. Um peso. Aquilo não era apenas uma palavra. Era uma sentença sobre toda a minha vida. Naquele instante, senti como se anos de sacrifício. Minha fome. Minhas noites sem dormir. Minhas lágrimas. Tudo tivesse sido apagado por uma única palavra. Um peso. Olhei para cada um deles. Eram os mesmos rostos que eu carregava nos braços durante as noites de febre. As mesmas mãos que um dia aprenderam a andar segurando as minhas. Os mesmos olhos pelos quais enterrei todos os meus próprios sonhos. Levantei-me devagar. A panela de arroz doce continuava sobre a mesa. Empurrei-a delicadamente na direção deles e sorri, mesmo com o coração em pedaços. Comam antes que esfrie. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois completei com a voz quase sumindo. Afinal, passei a vida inteira pensando primeiro no que fazia vocês felizes. Se é isso que vocês acreditam ser o melhor, então eu aceito. Depois que Aisha foi morar em um asilo, os 3 irmãos voltaram às suas próprias vidas. Mas por algum motivo, Ali já não conseguia encontrar paz. Um dia, enquanto voltava do trabalho, viu uma senhora idosa sentada na calçada, chorando e chamando pelo nome do filho. Um homem que estava por perto balançou a cabeça, triste, e comentou. O filho virou um grande executivo, mas hoje fingiu que nem conhecia a própria mãe. Aquelas palavras atravessaram o coração de Ali como uma faca. Naquela mesma noite, ele começou a mexer em algumas caixas antigas guardadas em seu quarto. Dentro de uma delas havia fotografias da infância. Em uma foto, Aisha caminhava debaixo de uma forte chuva para levá-lo à escola. Em outra, carregava Mariam nos braços. Atrás de uma das fotografias, havia uma frase escrita pela própria Aisha. Um dia meus irmãos serão pessoas importantes. Essa será a maior felicidade da minha vida. Assim que terminou de ler, Ali desabou em lágrimas. Pela primeira vez, percebeu que a mulher que ele havia chamado de um peso tinha sido sua mãe. Seu pai, sua professora, seu mundo inteiro. Na manhã seguinte, ele foi imediatamente procurar Hamza e Mariam. Chorando, disse:
Nós fizemos com nossa irmã algo que nenhum inimigo faria. Se a Mana não tivesse sacrificado a própria vida por nós, nenhum de nós estaria onde está hoje. Os três se abraçaram e choraram como crianças. Naquele mesmo instante, decidiram buscar Aisha e levá-la de volta para casa. Durante todo o caminho, ninguém disse uma única palavra. Todos pensavam apenas em uma coisa. Será que a Mana ainda vai conseguir nos perdoar? Quando chegaram ao asilo, um silêncio estranho tomou conta do lugar. Ali perguntou aflito: "Onde está a nossa irmã Aisha?" Os olhos da cuidadora se encheram de lágrimas. Ela perguntou baixinho: "Vocês são os irmãos dela?" Os três responderam com um simples aceno de cabeça. Com a voz trêmula, a mulher disse: "Desde esta manhã, ela não parava de olhar para a porta. Sempre que ouvia o barulho de um carro, sorria e dizia: 'Talvez meus irmãos tenham vindo me buscar.'" As pernas de Ali perderam a força. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da cuidadora. Ela respirou fundo e completou: "Mas, a uma hora ela partiu para sempre." Ao ouvir aquelas palavras, Mariam gritou e caiu de joelhos no chão. Hamza encostou na parede e começou a chorar desesperadamente. Ali correu até o quarto de Aisha. Ela estava deitada na cama, com o rosto sereno. Havia um leve sorriso em seus lábios, como se tivesse esperado pelos irmãos até o último instante de sua vida. Ali caiu aos pés da cama, chorando sem conseguir parar. "Mana, por favor, nos perdoe. Mana, nós chegamos tarde demais." Mas desta vez, não havia mais ninguém para responder. E assim terminou a vida daquela mulher que passou a existência inteira abrindo mão de si mesma para construir o futuro dos próprios irmãos.